O sinal de Jonas. Uma pessoa falou assim: pastor, é Páscoa, morte de Cristo, ressurreição, vai ficar em Jonas ainda? Aí eu falei assim: você acredita que a parte do livro de Jonas, que a gente está caindo no capítulo 1, o bloco do capítulo 1, tem a ver com a ressurreição de Cristo? Com a morte e a ressurreição de Cristo? E o próprio Jesus vai nos ensinar isso. Só que antes, deixa eu fazer uma pequena observação aqui, me justificando o pastor Zé Roberto, porque eu sei que quando a gente fala de pregações em série, é um pouco cansativo, né? Algumas pessoas sei que não gostam, já falaram para mim, e eu tenho abertura para falar, então você pode falar. Tem gente que fala assim: pastor, eu não gosto muito de série porque é meio cansativo, fica voltando, parece que não sai do lugar, aí chega no domingo, lembrei, é Jonas de novo, né? Isso vai gerando um certo desinteresse, e assim por diante. Eu falei: eu te entendo, meu irmão, eu te entendo. A gente faz parte de uma geração que é uma geração da comida rápida, do fast food, pai, bola, vai, tá, e pronto, né? A gente não tem mais aquela paciência, até não dá também fazer uma comida no fogão a lenha, a não sei que você tenha um privilégio do Everton, de uma chácara, né? Fazer uma comidinha a lenha. Caso contrário, é tudo um pouco mais rápido mesmo, a tecnologia, os novos tempos, mas a gente não tem paciência de sentar à mesa, bater um papo, olhar nos olhos, conversar, comer, saborear a presença do outro. É tudo muito rápido, às vezes pega o prato de comida, vai na frente do computador, vai na TV, é um aqui, outro acolá, e a gente perdeu essa graciosidade da paciência, do tempo, né? Vale a pena a gente começar a resgatar essas atitudes, mas a nossa nova geração não tem essa habilidade. Primeiro que não é uma habilidade natural, tem que ser uma coisa a ser desenvolvida, e a nossa geração é a geração dos caracteres, que se você vai digitar um texto, as próprias plataformas já limitam a quantidade de caracteres, porque sabe que se você escrever um textão, ninguém vai ler. Hoje em dia, até o próprio aplicativo do WhatsApp, da vida, né? Sabendo que as pessoas não têm muita paciência de ficar ouvindo uma mensagem, né? Um áudio, a partir de 1 minuto e 40 segundos, o que eles fizeram? Velocidade 2. A gente vai lá, né? Um pouquinho da nossa ansiedade, velocidade 2 e vai. E eu confesso que eu já caí nesse pecado não poucas vezes, colocar uma velocidade 2. O pecado pior é quando você acha que já entendeu o que a pessoa está falando e vai e responde em cima, né? Aí você continua ouvindo e fala: ih, é totalmente diferente do que eu achei que ela estava falando. Faz parte da nossa geração. Mas eu posso ser muito sincero contigo, qual é a nossa intenção pastoral? É que um dia todas as nossas mensagens estejam praticamente dentro de duas realidades. Mensagens expositivas, em que a gente pega o texto, lê o texto, entende o texto, dentro do contexto, e assim aplica para o coração da igreja, e também essas mensagens em séries. O pastor Zé Roberto, às quartas-feiras, tem ensinado a gente no livro de Efésios. Nós estamos o quê? Desde o ano passado, né? Desde o ano passado, no livro de Efésios, toda quarta-feira. Só que quando termina, gente, você fala assim: meu Deus do céu, eu não imaginava que era tudo isso, essa riqueza, essa beleza, porque a nossa tendência é sair picotando a Bíblia, pega uma história aqui, outra história lá. Aí eu dei um exemplo até no meio de semana. Imagine você se correspondendo com a sua família, e aí a sua família manda para você a cada 2 meses uma carta com 10 páginas, e você vai e responde com uma carta de 10 páginas, está vendo que já estou sendo arcaico, não existe carta mais, né? Podia ser um e-mail. Mas você recebe lá uma carta com 10 páginas da sua família, e você vai ler e vai responder. Então, no período de 1 ano, a tua família mandou 6 cartas para você, e essa família mora bem distante, outro contexto, e você mandou 6 cartas. Aí depois de vários anos, depois de 100 anos, eu quero saber como que foi esse diálogo, o que tua família estava passando, o que você estava passando. Aí eu olho lá as 10 cartas, ou as 6 cartas juntas, da sua família, e as 6 que você respondeu, ou seja, 12 cartas. Aí eu pego a primeira carta e começo a ler. Estou entendendo, olha que interessante. Aí eu paro. E no dia seguinte, eu pego a 5ª carta e leio a 4ª página. Eu corro o risco de passar a achar que o diálogo está indo para uma direção, sendo que está numa direção completamente contrária. Quando a gente pega a palavra de Deus, um livro da Bíblia, e sai pincelando textos, aqui e acolá, a gente corre risco de fazer um maranhado, fazer uma salada de frutas, e não entender o que o livro quis dizer, porque é uma carta, é um escrito, que eles receberam e pacientemente, sem pressa, foram lendo, encontro após encontro, foram lendo. Eu sonho da nossa comunidade, a nossa igreja, chegar nessa maturidade, tanto a partir de nós, ou a partir de mim, né? O pastor já é habilidoso nisso, a partir de mim, na pregação expositiva e de série, e de vocês também, criando aquela expectativa. Eu não vejo a hora de ver os próximos capítulos de Jonas, entendeu? Aí no próximo domingo você fala assim: não vejo a hora, não assim, não vejo a hora de acabar, não vejo a hora de entrar no capítulo 2, calma,
respira fundo, faz um yoguinho aí da vida e vem com o coração aberto para aprender mais sobre a história, tá bom? Muito bem, a primeira mensagem eu falei para vocês que o livro de Jonas é tão importante porque Jesus citou o livro no Novo Testamento. Não que talvez os livros que ele não tenha citado não sejam importantes, mas olha só o que ele vai dizer em Mateus 12, 38 a 39, diz assim: então, alguns escribas e fariseus replicaram, está num diálogo com Jesus: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que a gente tem aqui de início? Isso aqui é só a introdução, tá? Nós temos 2 grupos daquela época, principalmente os fariseus, que tinham como função, sabe-se lá de onde eles pegaram para si a prerrogativa de ficar supervisionando a vida das pessoas. Os fariseus iam na sinagoga, ficava só lá de olho: deixa eu ver se eles estão cantando os salmos corretamente, deixa eu ver se eles estão lendo os pergaminhos corretamente, deixa eu ver se as orações estão sendo feitas da maneira que tem que ser feita. Eles iam no templo e ficavam vendo: deixa eu ver se o sacrifício está acontecendo da forma que tem que acontecer. E não apenas no contexto religioso, essa classe andava pelas ruas, sempre de olho nas pessoas, supervisionando o que elas estavam fazendo ou deixando de fazer. Por que eles eram assim? Não sei de onde eles tiraram, mas essa incumbência. Mas naquele tempo, eles eram supervisores da vida alheia, ficavam bisbilhotando para querer saber o que a pessoa está fazendo, onde a pessoa estava indo, se no sábado ela tinha pego alguma coisa no chão, se ela tinha executado algum trabalho, e assim eles foram criando esse contexto. Deixa eu abrir aqui umas aspas, para a gente fazer algumas aplicações. Pelo amor de Deus, não seja um supervisor da vida alheia. Não existe esse ministério, o ministério de ficar bisbilhotando a vida do outro. Não existe ministério de você querer saber o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Não existe ministério digital de você usar a internet. Hoje tem até um nome, acho que é hater, né? Não é hater. É hater? Aquele que fica seguindo para ver o que a pessoa está postando, deixando de postar, fazendo, onde ela foi, o que ela postou, a roupa da fulana. Pelo amor de Deus, vai viver a tua vida, abençoado, abençoada. Para de ficar querendo ser fiscal da vida alheia. Se liberta disso em nome de Jesus. Você vai ver a leveza da vida quando você parar de ficar vindo para o culto, para ficar prestando atenção como as pessoas louvam ou deixam de louvar, cantam ou deixam de cantar, como está vestido, como o pastor está pregando, como está... Para de ser um fiscal. Essa classe ficava fiscalizando. Aí chegaram em Jesus: vamos fiscalizar, vamos supervisionar para ver se ele de fato pode ser um Messias ou não. Aí eles chegam para Jesus e falam assim: então, mestre, rabino, professor, que palavras lindas, maravilhosas, mas mostra-nos um sinal que prove que você é quem você é. E é interessante que a resposta de Jesus ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. É como se dissesse: eu conheço o coração de vocês. Eu sei que vocês não querem ver de fato um sinal da minha parte. Eu sei que vocês não querem ver um milagre. Eu sei que vocês não querem ver algo que aponta para quem eu sou. Mentira! Vocês são maldosos. Vocês são adúlteros. Vocês fazem parte dessa geração de ficar fiscalizando. E detalhe, há no coração de vocês tamanha maldade que nem interesse de verdade em algum sinal que aponta quem eu sou, vocês estão interessados. É como se ele estivesse falando com a gente no nosso tempo, né? Porque isso aqui, às vezes a gente fala: nossa, lembrei do fulano, lembrei da fulana. Pensa numa fulana que gosta de ficar supervisionando a vida alheia, e ela é uma pessoa má. Ela, quando ela vê tal coisa, ela vem aqui, já... tem gente assim. Só que isso tem a ver com você e comigo. O nosso coração, não poucas vezes, é um coração maldoso. A gente é maldoso no nosso olhar, a forma que a gente fala é maldosa. E às vezes a gente usa todo um arcabouço espiritual, religioso, mas a nossa intenção é ferir a pessoa, é expor a pessoa, é envergonhar. A gente não tem essas maldades de vez em quando? Até às vezes um elogio pode ter como segundas intenções a maldade. O ouvir, o perguntar por alguém. Às vezes nós fazemos parte dessa geração maldosa, uma geração adúltera.
E aqui ele não está entrando necessariamente no adultério de um homem e mulher que estão casados e um vai e arruma um trambolho por aí. Não é isso que ele está falando. E não que isso não seja adultério, mas aqui a ideia, vocês estão casados com o Senhor, vocês estão aliançados com Deus, e ainda assim vocês estão adulterando, traindo o Senhor, constituindo outros deuses para vocês. Vocês chamam o dinheiro de Deus, você chama o poder de Deus, você chama a fama de Deus, você chama o glamour de Deus, você chama as marcas de Deus. Você tem vários deuses. Quando a situação aperta, você faz o que nós vamos ver lá no barco de Jonas. O pessoal começou a fazer: gente, vamos cada um invocar o seu Deus, por favor, não vamos deixar nenhum Deus de fora, porque a situação está feia, o que vale a pena é a gente sair dessa. Então cada um invoca um Deus, se tiver algum Deus sobrando aí, invoca, que o negócio, às vezes a gente faz isso, né? Vale tudo pelo resultado. E aí Jesus fala: não, vocês têm esse coração maldoso e adúltero. Mas ainda assim, ele fala sobre um sinal. E esse sinal que ele fala é o sinal. Todos os outros sinais, e aqui sinais são ações miraculosas da parte do Senhor, as curas, as libertações, mas aqui ele fala sobre um sinal, um milagre, que esse faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Só que esse milagre aconteceu uma única vez, não vai acontecer de novo. Aí ele vai usar agora a história de Jonas, o livro que nós estamos, para falar o quê? Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Num primeiro momento, parece que Jesus só está fazendo uma analogia, buscando a história de Jonas, que esteve 3 dias no ventre do grande peixe. Pode ser uma cachalote, pode ser um tubarão-baleia, sei lá que peixe que era, um peixe gigante, que engoliu Jonas. E Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites. E aí Jesus fala: da mesma forma que aconteceu isso com Jonas, não foi uma historieta, é algo sobrenatural, é um milagre, porque permanecer vivo, ainda que moribundo, dentro de um ventre de um grande peixe, é só por um milagre da parte de Deus. E há quem diga, agora só vou abrir uma janelinha aqui para quem gosta de estudar, de dar uma aprofundada, fazer uns questionamentos. Há quem diga que Jonas não ficou vivo os 3 dias no ventre do grande peixe, mas que ele morreu no ventre do grande peixe, sabia disso? E que ele foi ressuscitado. Olha que interessante. Não vou entrar muito nisso, talvez lá no capítulo 2... tem a expressão que eles observam, que dá esse entender, quando Jonas fala que foi retirado da sepultura. É uma expressão idiomática da época, dizer assim: eu morri mesmo, e o Senhor me tornou a viver. Então há quem diga que Jonas morreu e foi ressuscitado. Agora, se Jonas morreu e foi ressuscitado ao 3º dia, é um milagre tanto quanto Jonas ter ficado 3 dias no ventre de um grande peixe. Tudo é milagre, tudo é provisão, o poder de Deus na história. Aí Jesus pega essa história para fazer uma analogia com o grande sinal que ele faria. Só que a gente precisa se perguntar: o que essa história de Jonas traz como sinal? É o sinal de que a morte de Cristo vai além dos próprios fariseus, vai além dos escribas, vai além de Israel. A morte de Jesus e a sua ressurreição, a Páscoa que nós celebramos, tem a ver com um povo que não é chamado de povo, tem a ver com o alcance de gente que não é nem considerada gente, tem a ver com os ninivitas, tem a ver com esses que viviam tão distantes, mas agora, a graça de Deus, mesmo contra o próprio profeta, Deus alcança essas vidas. Amém? Vamos lá então dar uma olhadinha em Jonas. Recordar é viver, diz o ditado. Jonas capítulo 1, versículo 11 em diante. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Você precisa ver os episódios anteriores. Resumindo, Jonas está no barco, dormindo. Eles despertam Jonas: escuta, você não vai orar não? Você vai ficar aí quietinho?
levanta, clama o teu Deus, faz alguma coisa, todo mundo está fazendo, você vai ficar aí? E agora Jonas vai, a gente não vê Jonas orando, eles vão ali tirar sorte para saber o que está acontecendo, a sorte cai sobre Jonas, e Jonas vai assumir, eu sou o responsável, eu sou o culpado por tudo que está acontecendo. Vamos lá agora, voltando ao texto. Diz o versículo 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor! Detalhe, quem está dizendo ah, Senhor, são os marinheiros, são os pagãos, são aqueles que não conheciam, mas alguma coisa está acontecendo no coração, na alma deles, que agora eles estão invocando o Deus de Jonas, mas o próprio Jonas não está invocando o Deus deles. Aí vai dizer: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, o Jonas, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A história de Jonas é a história de um profeta fujão. Alguém que sabia o que Deus tinha para a vida dele, mas teimosamente, conscientemente, Jonas vai para um caminho completamente o contrário. Mas não é apenas a história de Jonas. Jonas é o protótipo de um povo. Jonas representa a nação de Israel. A nação de Israel que estava negligenciando a sua missão. E aqui no livro de Jonas, a grande missão é amar aquele que não ama a si próprio. É amar aquele que não ama ninguém. É amar aquele que te odeia. É amar aquele que te persegue. É amar aquele que, tendo a oportunidade de armar contra você, arma e te destrói. Por isso que ser cristão é só pela ação do Espírito Santo, porque a gente não é assim. A gente gosta de quem gosta da gente. A gente ama quem ama a gente. A gente gosta de ser recíproco. Eu faço e quero receber. Eu apenas faço se antes eu receber. Nós somos assim. Mas de repente, esse Jesus de Nazaré, que entregou a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou, envia o seu Espírito, e o seu Espírito começa a produzir um novo tipo de gente, uma nova humanidade, um povo que vê a vida sobre uma outra ótica, um povo que ousa a fazer o que ninguém mais na história estava disposto a fazer. Como disse Philip Yancey, ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Cristo perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão é ter a disposição de perdoar aquilo que ninguém perdoaria no seu lugar, e nem você mesmo perdoaria, porque Cristo te perdoou do que era imperdoável. Eu agora simplesmente sou a extensão dessa demonstração do perdão de Deus. Ser cristão é ser isso. Ser cristão às vezes é ser taxado de bobo, porque você escolhe amar. Ser cristão é ser taxado de tantas coisas, porque você resolve não ir pelo mesmo caminho que a maré assim leva todos os demais barcos. Ser cristão é ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Ser cristão é ser alcançado pela Páscoa. Ser cristão é ter experimentado da morte e da ressurreição de Cristo no íntimo do ser, que nos faz ver a vida de uma outra forma. E de repente Jesus fala sobre o sinal de Jonas. E nesse sinal de Jonas, a gente aprende algumas coisas. E agora eu quero retomar o texto e a gente vai aplicando, depois ora, tem mais uma canção e as crianças finalizam da maneira mais linda esse nosso culto, tá bom? Olha que interessante, no versículo 7, que nós já lemos em outra oportunidade, diz assim: e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Deixa eu aqui responder algo que talvez alguns estão se perguntando, e eu sempre me perguntei quando eu lia o livro de Jonas e outros textos. Que sorte é essa que eles lançam, e essa sorte aponta Jonas em meio a tantos outros? Porque eles estão perguntando: quem é o culpado por essa tragédia? Quem é o responsável pelo que está acontecendo aqui nesse barco? Por essa tempestade, por essa ventania? E eles vão tirar sorte, lançar sorte, e a sorte cai sobre Jonas.
Se você gosta da leitura da Bíblia, você já deve ter percebido várias vezes a expressão lançar sorte. Não apenas nesses marinheiros pagãos que não conhecem a Deus, estão tirando, lançando sorte, assim como a gente vê o povo de Deus também lançando sorte e tendo respostas. Você deve se lembrar, por exemplo, o último episódio que aparece na Bíblia, é no livro de Atos, que na morte de Judas, agora a pergunta é, quem vai substituir Judas? O que os apóstolos fazem? Lançam sorte. Aí cai Matias, se torna agora o apóstolo. Só que essa história vai passando e permeando a Bíblia. Começa lá em Êxodo, quando o sumo sacerdote, o cara do tabernáculo, tem agora na sua roupa, além das 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, há 2 pedras especiais, que era colocado dentro de uma bolsa do peitoral, chamado de Urim e Tumim. Ouviu falar isso? Urim, Tumim. A tradução é mais ou menos luzes e perfeições. Somente o sumo sacerdote poderia utilizar aquelas pedras, e a gente não sabe como é que esse negócio rolava. A gente não sabe se era um sim, se era um não, a gente não sabe se juntava as pedras. Aí vem toda a mística judaica dando suas respostas. Uns dizem que quando eles usavam, e não era tipo, vou no culto hoje, Senhor, sim ou não? Urim Tumim. Não era isso. Era em ocasiões específicas, pontuais, seríssimas na história, que o sumo sacerdote, para discernir a vontade de Deus em algo tão delicado, usava Urim e Tumim, em casos bem delicados. Fora isso, não se usava, e somente o sumo sacerdote é que usava. Como que era? A gente não sabe. Uns falam que a pedra iluminava, brilhava, quando era vontade de Deus. Outros falam que tinha escritos, né? O Talmud vai dizer isso, que tinha escritos, que de repente eles faziam a consulta e as letras começavam a brilhar, aí formava a palavra, entendi. A gente não sabe. O que a gente sabe é que além do Urim e Tumim, havia também um tal de jogar sortes, para saber a vontade de Deus, entre o povo. O que os discípulos lá em Atos usaram não foi a pedra Urim e Tumim. Eles estão usando um outro. Ou seja, era muito comum na época. E não só entre os hebreus, entre o povo de Deus, mas também entre as outras religiões. Aí você pode falar, pastor, sabia que o búzios dá certo. Sabia que jogar um dadinho ali, que vai dar certo. Só que tem um detalhe. Depois do derramamento do Espírito Santo, nós não temos mais, por exemplo, Urim e Tumim. Nós não temos mais, aliás, Urim e Tumim, ele para de ser usado no chamado segundo templo. Bem antes de Jesus já pararam com Urim e Tumim. Mas esse jogar sorte, a última vez que a gente vê sendo usado, e depois os historiadores vão dizer isso, que Israel não se utiliza mais, porque agora eles têm o próprio Espírito Santo que habita neles, é o Espírito Santo quem vai direcionar, quem vai mostrar a vontade de Deus. É uma outra realidade que assim acontece no passar do tempo. Bem, dito isso, o texto fala que esses marinheiros lançaram a sorte e caíram em Jonas. Olha como que Deus, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui, como que Deus é maravilhoso, como que Deus é incrível. Quando Deus quer falar, Ele usa quem Ele quer e o que Ele quer. Lá no versículo 2, nós temos Deus falando com Jonas, levanta-te, vai a Nínive e fala, e clama contra ela. Jonas foge, e agora, ele escondido no barco, e não era um barco turístico, viu? Era um barco de carga, e a única maneira de entrar naquele barco, foi se vendendo como uma carga. Quem já leu o livro, assistiu o filme Moby Dick? Lembra do Moby Dick? No capítulo 9 do livro, tem uma história em que eles estão numa igreja e o sacerdote começa a pregar em cima do livro de Jonas, porque a história de Moby Dick é um caçador, é um pirata, um marinheiro que ele fica obcecado de querer pegar a Moby Dick. Então ele faz uma embarcação e todos só querem pegar a Moby Dick. Outras baleias não interessam, tem que ser a Moby Dick. E aí ali no capítulo 9 do livro, nós temos um culto acontecendo, e nesse culto eles usam o livro de Jonas. E o autor fala uma coisa interessantíssima, que a primeira vez na história que nós presenciamos um contrabando é nesse contexto. Porque Jonas é a única carga que não poderia estar indo ali, mas ele vai contrabandeado, ele compra o direito de ser uma carga, por isso que está no porão. O pessoal está tudo ali jogando, cadê Deus, não sei o que, tem um no porão,
Quem viaja no porão? Quem é carga? Quem não é passageiro? E agora, a sorte cai sobre Jonas. Jonas é o culpado. E diz o versículo 12, a confissão de Jonas: respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Perceba que a palavra mal vai se repetindo. Quem é responsável por essa maldade? Aí Jonas, que mesmo sendo um profeta fujão, ainda tinha um pouco do temor de Deus e fala assim: eu sou o culpado por isso. O que eu aprendo com isso aí, eu quero ensinar com vocês. Jonas é o culpado pelo terrível mal que sobreveio a outros. Agora presta atenção na frase que eu coloquei ali embaixo: crente desobediente é pior que descrente. Repete comigo: crente desobediente é pior que descrente. Meu irmão, minha irmã, Jonas é crente, ele é crente em Deus, mas por ser um crente desobediente, ele é pior do que qualquer pessoa que não crê em Deus e não crê em nada. Jonas era pior do que qualquer pessoa que estivesse naquele cargueiro, estivesse naquela embarcação. E isso se aplica a você e a mim. Nós que conhecemos a Deus, professamos a Deus, somos crentes em Deus, quando a gente começa a trilhar pelo caminho da desobediência, a gente se torna pior do que um descrente. É uma maldição ter no barco um crente desobediente. A pior coisa para acontecer na tua vida é você ter na sua casa, é você casar, ter um relacionamento, trabalhar, conviver com um crente que conscientemente é desobediente. Porque cá entre nós, desobedecer, todos nós desobedecemos, não é verdade? Fala aí, Santarrão, é verdade ou não é? É, irmão ou irmã. A gente erra, a gente peca, a gente pisa na bola, a gente desobedece. Mas Jonas tem um estilo de vida, é como se ele estivesse fugindo de tudo e todos. Ele já não mais se reconhece como profeta. Quando pergunta qual que é o teu ofício, eu sou hebreu, ele não fala que ele é um profeta, ele nega a identidade dele. Gente assim, é terrível estar no nosso barco. Então fica uma dica aqui para você, tá bom? É preferível você, agora acho que eu vou mexer em caixa marimbondo aqui. É preferível você se relacionar até com quem é descrente, do que você querer se relacionar com um crente desobediente. Que o Espírito Santo desate esse nó em você, que eu não tenho tempo para isso. Isso eu estou falando não apenas não é namoro, não é casamento não, viu? Falando na vida, A pior coisa que tem é você ter amizade firme, íntima com um crente desobediente. Pior coisa que tem. É que silêncio gostoso. Jonas é o culpado pelo terrível mal que sobreveio a outros. Guarda isso no teu coração. Se você é alguém que conhece a Jesus e leva uma vida desobediente, você está prejudicando a vida de muita gente. Os nossos males, independente da nossa fé, sempre atingem outras pessoas, nunca fica só com a gente. Mas quando você é crente, quando você é de Jesus e leva uma vida de desobediência, é um efeito cascata. É muita gente no teu barco que corre sérios riscos. Mas tem um contraponto. A cruz denuncia que todos são culpados pelo terrível mal que assola o mundo. Estamos falando de Páscoa. Jesus fez essa ponte, essa analogia. A cruz, a morte de Jesus, denuncia que você e eu, todos nós somos culpados por essa maldade que aí se encontra. Todos nós somos cooperadores, toda a raça humana é cooperadora do maligno. É um mal ambulante, é um mal em si. Não existe bonzinho. Todos nós somos por natureza filhos da ira, filhos da perdição. Nosso coração é mau. Só há uma oportunidade para a gente experimentar de transformação, reconhecendo as nossas maldades, reconhecendo as nossas culpas, assumindo essa responsabilidade. Frasinha de rodapé: o mal que há no mundo é reflexo do mal que há no ser humano. Nós poderíamos falar do mal estrutural, do mal do mundo, poderíamos falar do mal do diabo, do maligno, mas eu quero focar no principal mal que existe: o mal do teu coração desenfreado sem Jesus.
o mal que habita em nós. E se não for a graça, se não for a cruz de Cristo, esse mal vai aflorando, esse mal vai nos moldando, e esse mal vai nos destruindo e destruindo outras pessoas. Você consegue entender isso? Ou você acha que você é muito bonzinho? Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho dizia, que não são os nossos pecados que nos afastam de Deus depois da cruz de Cristo, mas são os nossos atos de bondades. Aí no contexto ele está dizendo, quem se acha muito bonzinho, cada vez mais se afasta da cruz de Cristo. Quem reconhece a sua maldade, se encontra num ambiente de milagre, de transformação, de cura, de libertação do Senhor. Vamos continuar? Meu Deus. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Domingo passado eu dei o exemplo de um contexto de avião, né? O avião pode passar por turbulência. Olha para a aeromoça, olha para o comissário de bordo. Se eles estiverem tranquilos, fique tranquilo. Se ele estiver em pânico, o negócio está feio. Porque se ele estiver em pânico dentro do avião, é porque o negócio está feio mesmo. E nesse contexto, é como se o piloto saísse da cabine e falasse assim, gente, não tem que mais ser feito, vamos orar, cada um reza ao teu Deus, porque o negócio está feio. Quem é do texto, pega o texto, quem é da Umbanda, pega aí os patuá, quem é da evangélica, pega a sua Bíblia, cada um invoca o seu Deus, porque não há esperança. Coisa linda, né? Aquele movimento ecumênico, na hora do aperto, meu filho, todo mundo vira teísta, né? Vira de Deus, esquece o ato, ele pode discordar do que está invocando lá, mas por fim, olha, vai aí também, porque o negócio está feio. Isso está acontecendo dentro daquele barco, e eles começam a remar, eles tentam remar, mas vai ficando cada vez pior. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que nenhuma ação própria pode salvar o ser humano da ira de Deus. Ninguém é salvo pelas próprias almas. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Quem enviou, existe aí um contraste. Jonas é o culpado, Jonas é o responsável, mas em contrapartida, quem envia a ventania é Deus, quem envia a tempestade é Deus, quem vai enviar o grande peixe é Deus. Então há aí um certo aparente conflito, uma tensão dialética das duas coisas. Mas o que é bonito aqui é imaginar que eles estão tentando se salvar, mas eles não vão conseguir, a não ser que Deus faça alguma coisa. Nenhuma remada vai ser suficiente para chegar em terra seca, terra segurança. E o texto diz que cada vez mais a tempestade ficava pior. Quanto mais eles se esforçavam, mais eles viam que não teria como. Porque a tempestade vinha da parte de Deus. Se tem alguém que pode aplacar essa tempestade, é o próprio Deus. E aí eu lembro do que as Escrituras nos dizem, que quando é Deus quem faz, é só Deus que pode parar. E que não existe nada do que possamos fazer para nos salvar dessa tempestade, da queda, da pecaminosidade. A gente não consegue se salvar. Você pode remar, você nunca vai chegar em terra firme. Não é por obras. Paulo fala isso. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Bem, se não são as obras, e aí? Vamos ver versículo 14. Então, eu gosto desses então da Bíblia. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor. O que é bonito aqui, é que no primeiro momento, eles são politeístas, cada um acredita no seu Deus. A hora que a sorte caiu sobre Jonas, a hora que eles perguntaram para Jonas o que Jonas tinha feito, a resposta de fé que Jonas deveria ter, ele não tem. Mas quem tem é aqueles que não tinham fé. E não poucas vezes, Deus está muito mais presente naqueles que não têm fé, daqueles que não têm um rótulo religioso, do que aqueles que têm e acham que Deus está aí à sua mercê. E aqui no texto, são eles, os marinheiros, que vão clamar, Senhor, rogamos-te, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Jonas tinha dito, eu sirvo o Deus que fez o mar e fez a terra. Aí quando vocês falassem assim, você é doido, rapaz, como é que você quer fugir do Deus que fez o mar pelo mar? Está ficando doido?
eles entendem e invocam a Deus: salva-nos, Senhor, salva-nos que nós estamos perecendo, não nos deixes cair nesse contexto de destruição. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã? Deus ouve a oração de todos que o invocam na sinceridade e no amor. Eu acredito que tem pessoas buscando a Deus na sua confusão, na sua falta de crença elaborada, como às vezes nós temos, mas estão buscando a Deus na sinceridade do coração e por amor. Essas pessoas têm muito mais as orações ouvidas dentro dos seus contextos do que aqueles que se acham muito, mas não fazem nada. Jonas não está orando, Jonas não está buscando a Deus, e aqueles pagãos estão buscando a Deus. Eu creio nisso. Os que conhecem pouco, mas são mais ouvidos. Vou repetir: os que conhecem pouco, mas são mais ouvidos. Por quê? Porque eles buscam, eles colocam em prática o pouco que sabem. São os marinheiros no barco. Jonas sabia muito, profeta, com carteirinha. Quem é você? Tira a carteirinha de membro lá, bonitinho, show de bola, mas não estava invocando, não estava buscando, não estava colocando em prática. E de repente esses marinheiros, que pouco conheciam, mas com sinceridade e amor um para com os outros, para que o barco não afundasse, amor até com o próprio Jonas que eles estavam tendo, dizendo: Senhor, nós não queremos, é inocente. Deus assim o ouve. E aí, quando eu penso nesse paralelo com a vida de Jesus, com o sacrifício de Jesus, a cruz revela a resposta para o desespero humano. O sangue do inocente de Deus recaiu sobre nós. Se por um lado nós temos Jonas sendo apontado, nós temos eles buscando salvação, existe uma resposta suficiente para o drama do ser humano. É a cruz de Cristo, é a morte de Jesus, é o que a Páscoa deseja nos ensinar. Foi o sangue de Jesus que recaiu, não no sentido da culpabilidade, se bem que nós somos culpados tanto quanto, mas recaiu sobre, cobrindo essas vidas, perdoando essas vidas. O sangue de Jesus na cruz foi a mesma graça que abraçara aqueles marinheiros naquele barco. É o mesmo sangue que nos abraça essa noite. É o mesmo sangue sobre os umbrais de quem nós assim o somos. Caminhando para o término. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. O sacrifício de Jonas cessou a tempestade. E o de Cristo, a ira de Deus. É interessante porque Jonas era aquele culpado no barco. Ele assume aquela culpa. Jonas poderia ter outra atitude, dizendo: olha, vamos orar, vamos se arrepender, vamos buscar, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Mas Jonas fala assim: ó, eu sou culpado, me lança na morte, me lança no mar, e tudo vai ter o seu sossego. É interessante quando a gente olha para o contexto de Cristo. Cristo não é o culpado, mas Ele morre por amor aos culpados. E essa morte vicária, essa morte redentora, essa morte substitutiva, é o que nos permite ter vida. Jonas era culpado e morreu por isso. Jesus era inocente e morreu por Jonas. A morte de Cristo é por Jonas. A morte de Cristo é por você, é por mim. A morte de Cristo é para gente como a gente. Gente que merece ser jogado na água. Gente que, assim como Jonas, é culpado e merece se afogar. Merece ser engolido pelo grande peixe. Entenda isso, você merece a tempestade. Você merece as profundezas, os quintos dos mares. Nós merecemos isso. Mas o verdadeiro inocente de Deus morre para que nós pudéssemos ser resgatados dessas profundezas da tempestade, da profundeza dos mares. Terminando. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. A pergunta é: Jonas bendito? Foi alto esse, né? Sei lá, você estava dormindo aí, né? Jonas, por que você não está orando, Jonas? Por que Jonas não está sacrificando? Por que Jonas não está fazendo seus votos? O texto começa com Deus falando, e termina esse bloco com Jonas calado, quieto. Mas esses homens,
estão temendo ao extremo. A ideia aqui não é que se tornaram radicais, não é que se tornaram extremistas, não é isso. É gente que profundamente se tornar agora temente a Deus, sacrificando ao Yahvé, sacrificando ao Senhor, ao Adonai, e fazendo votos. Oh, meu Deus do céu, lembra que eu falei que esse livro é uma grande ironia? Tudo isso era para Jonas estar fazendo, mas Jonas não está fazendo. Era para você estar fazendo isso, e às vezes, quem não é, está fazendo. Deus salva o perdido e aflito, seu poder é para o amor. Esse Deus que salva, que tem todo o poder para parar a tempestade, Ele faz para demonstrar o amor dele. Mas tem uma resposta. Quem é salvo de verdade, como aqueles homens naquele barco, naquele contexto, leva uma vida devotada a Deus, se tornaram devotos de Deus. Se você foi alcançado pela cruz de Cristo, a sua vida é uma vida devotada a Deus, você é um devoto de Deus. Último versículo. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A melhor tradução dessa palavra tragar, que está na nossa versão, é engolir. E sempre que a Bíblia traz essa expressão, dentro desse contexto que alguém foi engolido, não é algo bom. Não é algo bom. Foi assim com os filhos de Coré, foi assim no Mar Vermelho, quando atravessaram, o mar engoliu o exército de Faraó, e agora Jonas está sendo engolido. Existe aqui uma ação de penalidade de Deus sobre Jonas. Jonas está sendo punido, mas ao mesmo tempo, ele está sendo salvo. O texto está dizendo que o peixe engolir não é uma coisa boa, não é uma coisa legal. Você gostaria de ser engolido por um peixe? Lógico que não. Ficar no ventre de um peixe, lá, sei lá como é que é lá dentro do peixe. Morrer dentro de um peixe e ser ressuscitado, se assim foi o caso. Ou ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe. Crê em Deus Pai. Mas isso foi também um ato providencial de Deus para com Jonas. E aí eu termino dizendo, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, revela a punição pelo pecado, assim como Jonas estava sendo punido pelo que ele tinha feito, mas também a provisão para o pecador. Está percebendo o contraste? A cruz revela 2 facetas. Primeiro, o pecado é uma coisa horrenda. O pecado mata. Mas ao mesmo tempo, essa cruz que denuncia o pecado, ela também demonstra a provisão amorosa, gloriosa de Deus para com o pecador. A cruz é a denúncia e provisão de Deus. Repete comigo. A cruz é a denúncia e provisão de Deus. Terminei a mensagem, agora é aquele momento do nosso clique, tá? Nossa Páscoa é Cristo com sua morte, denunciando o nosso pecado, mas também a provisão para a salvação do pecador. A ressurreição é a confirmação do sacrifício e início da nova vida. Vamos investir 3 minutinhos do nosso tempo, tirando uma fotinha, posta, joga lá no grupo do WhatsApp, posta no teu status, no teu story, manda para o teu amigo, manda para a tua amiga, manda para o teu inimigo, manda para a tua inimiga, posta. Mas se não quiser, está tudo bem também, não tem problema, fique tranquilo, fique tranquilo. Mas são 3 minutinhos para a gente usar a internet agora de uma forma legal, além do que você, imagino eu, já usa. Vamos lá. Enquanto isso, eu quero chamar à frente os irmãos e as irmãs do louvor, por favor. Prontinho? O sinal de Jonas apontava para a morte e ressurreição de Cristo. É isso que Jesus falou. Quando ele cita o sinal de Jonas, usando a história de Jonas, Jesus está falando da sua morte, que permaneceria os 3 dias no ventre da grande terra, mas ressuscitaria ao 3º dia, sairia daquela situação. A nossa Páscoa é essa. A gente vai cantar mais uma canção, aí as crianças, em 7 minutinhos,
vão encenar de forma linda o que é a Páscoa, desde o Antigo ao Novo Testamento. Tá bom? Senhor amado, nós queremos render a Ti toda a honra e toda a glória, porque quando nós olhamos para a história de Jonas, nesse episódio, o Senhor assim se referiu a essa história, para mostrar a história mais linda e poderosa, que poderia alcançar a nossa história. O sinal mais gracioso que poderia ser dado do céu na terra, que não são os seus milagres, por mais maravilhosos e bem-vindos que sejam, tanto no passado como no agora e no futuro. Cremos que o Senhor é o Deus que ainda faz sinais e prodígios, cremos que o Senhor é o Deus de milagres, mas cremos que o maior sinal foi a Páscoa em Jesus, a sua morte e ressurreição. É esse sinal que queremos aplicado em nós, digerido em nós e vivificado em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado.